Sejam bem-vindos a mais um podcast do Origami Investimentos. Hoje nós vamos falar de um tema que está na nossa rotina, no nosso cotidiano. A gente lida com ele várias vezes ao dia, mas ele é muito subestimado, quase ignorado, quando a gente vai falar de finanças, né? Que na verdade nós vamos falar sobre como o nosso comportamento afeta as nossas decisões. Então nós estamos tomando decisões no dia a dia, desde o momento que o nosso despertador toca. Se a gente decide acordar aquela hora, se a gente decide colocar o timer ali para dormir mais um pouquinho. E com os investimentos não é diferente, né? Se você abre o home broker ali, vê sua cotação subindo ou descendo, aquela emoção pode tomar conta e afetar positivamente ou, na maioria das vezes, negativamente a sua tomada de decisão em relação a isso. No mercado financeiro, a gente está muito acostumado a falar de taxa, de rentabilidade, olhar muito para os números e esquece um pouco o comportamental, que no fim do dia é o que vai moldar o seu patrimônio no longo prazo. Então, para falar sobre esse tema, hoje está aqui comigo o André Kalim, que é um dos sócios da Origami, é o nosso estrategista-chefe, e uma convidada super especial, que é referência nesse tema a nível nacional, que é a Paula Basso. Eu vou recorrer à minha colinha aqui para fazer a apresentação dela. Então, a Paula ela é planejadora CFP, ela tem uma trajetória multidisciplinar incrível, que passa por relações internacionais, administração, psicologia. Além disso, ela é professora, mentora e uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é finanças comportamentais. A Paula tem uma trajetória fascinante e nada óbvia. Ela já rodou o mundo como tradutora, já fundou startup, já liderou a área de educação na Super Rico. Hoje ela coordena o Comitê de Comunicação e Marketing da Planejar, é professora de pós-graduação na Galícia Educação, colunista da Exame, tem presença constantes em veículos como o G1, o Globo e o Estadão. Ela já impactou mais de 30 mil pessoas através de palestras, né, e centenas de mentorias para empresas gigantes como o Google, Itaú, Ambev e a ONU Mulheres. Ela é uma das maiores referências do país para olhar o ser humano que existe por trás de cada decisão financeira. Olha, então é um enorme prazer ter você Olha, aqui com a gente. Fica à vontade para, se eu esquecer alguma coisa, né, um currículo tão vasto para complementar. E conta mais da sua trajetória para a gente, como que depois de tudo isso você veio parar no mercado financeiro. legal, obrigada pelo convite. Eh, Acho que temos muitas outras grandes referências, até me colocou num lugar de muita responsabilidade aqui, me fico honrada pela apresentação. Como que eu vim parar em finanças que não foi linear, né, veio por meio justamente da vida acontecendo. Eu não programei, eu não fui apesar de eu trabalhar com planejamento hoje, eu não me planejei para ser uma planejadora, né. Uhum. Eu tinha uma pessoa próxima a mim que estava com um problema financeiro, ela falou: "Olha, eu confio em você", e por algum motivo ela insistiu bastante a ponto de eu aceitar. E o que eu achei mais incrível das finanças é que a gente não fala de números, apesar de falar de números e eles serem muito importantes, mas a gente fala justamente de comportamento. E isso eu acho que é o que perpassa toda a minha trajetória na educação, no marketing, quando abri a startup de marketing, na própria tradução, né? Tudo isso tem como pano de fundo o comportamento humano, né, e para mim, ir para finanças metrificou o comportamento, que eu acho que é o mais difícil quando você trabalha com pessoas, é você ter um índice, assim, para dizer assim: "Será que essa pessoa teve uma transformação por causa da nossa construção ou foi só porque ela leu um texto no Instagram e de repente ela teve uma epifania?". E com finanças a gente consegue mostrar essa evolução, né, então a gente consegue ter: "Olha, o resultado disso te levou para esse lugar que você está se sentindo melhor, que você tem, investimentos que você está protegido financeiramente, de repente, através de seguros. Então a gente começa a ter medidas e isso fez com que eu me sentisse muito bem no universo de finanças. E quando que foi essa virada? Você estava onde quando você topou fazer esse primeiro planejamento? Eu estava no Rio de Janeiro, eu tinha faz exatamente 10 anos, vai fazer agora nos próximos dias 10 anos que eu fundei a empresa mesmo, então tô fazendo 10 anos, a gente fica feliz, né, depois que uma empresa passa dos 5 primeiros já é a primeira a Sim. primeira vitória como empreendedora. Quando chega nos 10 parece que entra numa estabilidade. E no Rio, eu participava dos cursos de investimento, de finanças para aprender de fato, e percebia que era eu, uns 30 homens, e sim, eu me sentia bastante deslocada, eu me sentia até muitas vezes envergonhada de fazer perguntas, porque parecia que eu não estava sabendo alguma coisa, que todo mundo sabia, e por conta disso, na época, eu abri uma empresa de finanças para mulheres, né, chamava na época Batom no Azul, dizer que o batom é vermelho, o saldo é azul, Uhum. e
E isso me colocou lá no Rio num lugar muito confortável, porque teve uma aceitação muito boa, porque várias mulheres já no mercado de trabalho, já começando a gerar uma renda muito boa, não sabiam por onde começar. E na época eu tinha uma sócia, a gente rodava o Rio de Janeiro fazendo palestras, e nessas palestras sempre chegava alguma cliente, e assim a gente começou juntas a fazer esse movimento. E quando eu vim para São Paulo em 2018, foi quando eu decidi realmente olhar para as outras dimensões do planejamento financeiro, porque o planejamento financeiro ele é visto muito como organização de contas, o que entra, o que sai, e investimentos, né? Uhum. E tem outras tantas dimensões. Eu me conectei com a Planejar, tirei a certificação, e a certificação CFP, né? Que nos dá também uma robustez eh, de qualidade, mas também de tudo que tem por trás dos investimentos. E dali para frente, estou aqui, né? Show de bola. É, planejamento financeiro, orçamentário principalmente, é a porta de entrada para tudo, né? A gente atua muito mais, na verdade, atua só com investimentos e o planejamento no âmbito mais geral, né? Falando um pouco de sucessão, planejamento Uhum, fiscal, não é o nosso foco falar de orçamentário, mas se não tiver o básico do orçamento ali, você não consegue realizar nenhum dos outros, né? Então é super relevante. Paulo, para começar puxando aqui, né? uhum, O que a gente sente quando falamos de investimentos com os clientes, o pessoal vem todo quase que indexado ao CDI, né? sim. É a métrica mais popular no Brasil, a taxa livre de juros, então ela vira referência para tudo, né? Mas um planejamento financeiro de longo prazo, a premissa básica, o único almoço grátis que existe é a diversificação, né? Uhum, Então a gente não pode indexar uma carteira do cliente de longo prazo ao CDI. uhum, Mas tem toda essa complexidade do cliente entender essa oscilação, de ele ficar sequer alguns meses perdendo para o uhum, CDI, e isso começa a mexer muito com o emocional dele e às vezes dá o gatilho dele querer fazer movimentações, uhum, geralmente no pior momento, né? Que é quando essa carteira passa ali por cenário de instabilidade, igual estamos uhum, agora, né? Geopolítica mundial, vários conflitos acontecendo, o Brasil com todos os problemas que sempre tem, né? Melhora um uhum. pouquinho, piora um pouquinho, mas o cliente sofre muito com essa. Para entender tudo isso de marcação a mercado e nessa comparação com o CDI. Na sua experiência aí, como que você vê que quais são as piores tomadas de decisão e como o cliente pode evitar isso? Eu acho que se investe muito, até pela educação social que foi trabalhada nesses últimos anos, sempre se busca a rentabilidade como o grande objetivo do investimento, né? Obviamente que queremos rentabilidade. Sim. Mas, dentro da estrutura de investimentos, a rentabilidade é a parte que a gente menos controla. A gente vai controlar o aporte que você pode fazer, as estratégias quando cai, e então, se o mercado está num momento, numa volatilidade, se eu tenho claro qual é a minha estratégia, eu entendo que isso continua sendo coerente apesar do momento de instabilidade, eu vou controlar o meu comportamento. Eu vou controlar o tempo que eu vou continuar o aporte, aonde eu estou chegando. Então, se subestima demais todos esses outros componentes e valoriza-se demais a rentabilidade. Então, acho que essa inversão faz com que o profissional não, o investidor suba um degrau muito mais alto, quando ele entende que o foco não é rentabilidade. De novo, reitero, é óbvio que queremos rentabilidade, porém é a parte que a gente menos controla. A gente precisa olhar para a Sim. estratégia, para a frequência do aporte, para o tempo. Beleza. Isso é uma coisa. A segunda questão que você falou é o uso do CDI como benchmark, né? A taxa livre de risco. Legal. Que é usar o CDI como referência? É eu colocar fora a referência de onde eu quero chegar. E esse é acho que é um outro grande erro do investidor, que é não olhar qual é a construção que eu estou fazendo. Então, de novo, sair do lugar de olhar para fora e fazer olhar para dentro, eu acho que é isso que o planejamento também ajuda bastante a fazer, né? Você quer chegar aonde? Você tá construindo para comprar uma casa, você tá construindo para chegar num nível de independência financeira que te garanta determinada qualidade de vida? Então, tá dentro, estamos coerentes, estamos passando por um ciclo ruim, é o momento que a gente continua aportando, é o momento que a gente talvez fique em observação, coloque por um período mais conservador até ter ideia de que vai acontecer depois de tal evento, por exemplo, o evento escolha do presidente, né, então, você passa a gerenciar, mas você não interrompe a sua estratégia, porque a vida ela Uhum. continua acontecendo, né, Sim. mas você muda também o referencial não é fora.
O referencial é a vida que eu estou querendo construir e se a carteira que eu estou montando está levando para isso. Se a inflação da minha casa é tal, eu não posso só comparar com a inflação da do mercado, porque o que o mercado mede não é a minha cesta de consumo. Então são referências diferentes, mas acho que também esse lugar é um lugar que a gente como sociedade está amadurecendo para chegar, né, Uhum. anos atrás nem acesso a investimentos a gente tinha, né, era muito mais Sim. difícil. E acho que daí tem um terceiro aspecto, é que quando se busca a rentabilidade, a pessoa fica muito mais suscetível a girar a carteira. Fica girando carteira, girando carteira, girando carteira. E isso já é provado em estudos que quanto mais a pessoa gira carteira, menor a rentabilidade dela. Então, no fim das contas, seja porque fica girando carteira, não espera uma estratégia se concretizar, querer cortar uma árvore porque ela ainda não deu frutos. É assim, filho, talvez ele vai levar 10 anos para dar o fruto. Mas se Uhum. você não deixar e você ficar transplantando, você enfraquece essa árvore. E essa árvore que deveria dar fruto em 10 anos, ela vai passar a dar em 15, 20, se é que vai dar. Porque de repente o solo que você está botando já não é nem bom, né? Então esse excesso de giro de carteira, porque está perseguindo a rentabilidade, eu acho que também é um ponto negativo. Então são 3, acho que aspectos que eu vejo nessa resposta da rentabilidade, assim. Paula, hoje a gente tem muita gente que é remunerada gerando barulho, né, no mercado Uhum. financeiro. Então, gerando buzz lá, gerando clique. E aí ontem teve Casas Casas Bahia Bahia. e Lojas Marabras pedindo recuperação, né. Hoje de manhã eu já recebi um monte de vídeo encaminhado do Instagram, o país vai acabar, venda tudo e tal. E é assim, as pessoas tomam decisão baseadas nesse tipo de coisa. O cara Uhum. vê um vídeo de 30 segundos no Instagram Isso. e resolve alguma coisa com a carteira de investimentos. É menos tempo do que ele leva para escolher uma geladeira para comprar para casa dele, por exemplo, né. Como lidar com esse excesso de informação hoje? Olha, muitas coisas. Primeiro que o excesso de informação, ele gera uma urgência de agir, né. O fato de você ter uma informação parece que você precisa fazer algo. Então, até quando você lê muitos relatórios de recomendação de gestor, você diz assim: "Meu Deus do céu, eu deveria estar fazendo algo", né. Então você entra num conflito. Então eu acho que primeiro ter a clareza de onde você está indo é importante. Eh, Tem um aspecto de olhar demais, você vai ver o movimento todo acontecer. Sabe que eu vou dar um exemplo, outro dia eu estava num carro viajando, e sabe quando a água do carro do para-brisa acaba? Uhum. Acabou. E a gente passou por uma chuvinha miúda, sabe, que daí o vidro ficou todo sujo. Embaçado. Ruim, ruim de ver. E a pessoa que estava dirigindo do meu lado falou, eu falei: "Nossa, você não tá muito incomodado com essa sujeira no vidro?" Ele falou: "Não". Eu disse: "Gente, mas a luz bate, você só vê a sujeira". Daí ele: "Não, porque você só tá olhando perto. Olha longe". E de fato, quando eu mudei a perspectiva, eu estava olhando uns 2, 3 carros para frente, quando eu passei a olhar a perspectiva lá de talvez uns 300 metros para frente, 400, eu já não via mais a sujeira, eu via o contexto. E isso foi suficiente para seguir a viagem muito tranquilamente. Ah, claro, se acontecer alguma, sabe, essa capacidade da gente se desvencilhar do imediato e olhar o contexto maior, ele vem, sim, a gente precisa ter informação, mas a gente precisa se desassociar em algum grau dessa informação, porque essa informação agora é ruído. Imagina se a gente fosse pegar a início da década de 90, inflação absurda, ninguém viveria no país. Uhum. A gente tem que viver apesar da conjuntura que a gente está que tá acontecendo. Então, onde nesse contexto eu consigo olhar um pouco mais longe para que esse ruído aqui não me prejudique? Eu acho que, não sei se a resposta foi muito figurativa, mas eu diria que é essa capacidade de olhar, e acho que tem outro ponto importante aqui, que é, a gente não está tomando decisão só com as informações que a gente está vendo na internet, que são geralmente muito superficiais. A Uhum. gente também está tomando decisões em base a todo o estresse do nosso dia, né? Sim. Então eu tô lá, tô passando o dia inteiro decidindo, falando com o cliente, tendo que ser gentil numa hora que eu tô querendo ser ríspida com a pessoa. Todo esse universo de emoções tão junto na hora que eu leio uma informação e diz: "Ó, tá vendo? Tem que fazer isso". Então eu acho que nessa hora, ter um consultor, um planejador, te distancia emocionalmente para você tomar uma decisão com uma visão um pouco mais longe do É que só uma o linha de imediato. defesa para não deixar fazer a besteira, né. Isso, Eu isso. estava ouvindo você falar, eu lembrei de 2 estudos que eu já vi. O primeiro deles, o tempo médio que as pessoas permanecem compradas nos ativos, isso Uhum, é medido nos Estados Unidos, ele tem caído ao longo do tempo, né. Eu acho que isso está muito ligado ao excesso de informação. também. Então, antigamente, as pessoas compravam ações e ficavam 5 anos, 10 anos com ações em carteira. Hoje em dia, a pessoa não consegue ficar 1 ano. A cada 6 meses, 9 Uhum. meses, o cara quer vender e ir para o próximo hype ali, né. E aí tem uma outra história também,
Esse é um estudo de alguma corretora lá fora, eu também não vou saber a referência agora, mas que as carteiras das pessoas que já faleceram têm uma rentabilidade média melhor do que das pessoas que estão ativas lá clicando no home broker, né. Então acho que É, desligar o ruído costuma funcionar bem, né. é. O nosso papel aqui talvez acho que é um pouco blindar o cliente disso, né, e é difícil, né. Protegê-lo dele mesmo, né? É Sim. Protegê-lo difícil. dele mesmo. A É. gente tenta ser esse filtro racional, né? E sempre levar para aquele pensamento de segundo nível, né? É isso. O cliente, apesar de nós sermos os especialistas, né, a autoridade quando vai falar de investimento, o Uhum, cliente muitas vezes ele está sendo impactado por essas notícias, ele tem uhum. determinado conhecimento no segmento tal, ou tem uma bagagem ali para falar de investimentos, e acaba nos provocando ali, né? Pô, vamos comprar isso aqui? Ah, e aí, não vai vender isso agora e tal? E aí a gente tenta olhar esse contexto mais amplo, né? E tangibilizar para ele que a rentabilidade, as notícias, né? E filtrando isso, que isso não é só isso que compõe o plano dele, né? Então a gente tem que olhar que a rentabilidade é um fator, mas tem toda uma estrutura por trás, né? E a gente conversando muito, né, sobre isso e sentindo na pele, assim, o anseio do cliente, o que que nós fizemos ali na Origami, né? Desenvolvemos uma plataforma proprietária, onde a gente bota no papel esse projeto de longo prazo para o Uhum. cliente. Então a gente faz o projeto, faz o fechamento da curva, fala o quanto ele precisa ter de rentabilidade. Ó, se você tiver IPCA mais 6, que são métricas razoáveis, né, para a gente Uhum. considerar, não faz nenhum planejamento mirabolante, você vai atingir o seu plano, desde que você faça os aportes tal, Isso. desde que a gente não movimente muita carteira, que mantenha essa rentabilidade, que não fique deixando impostos no meio desnecessários no meio do caminho, taxa de corretagem. Então a gente prepara todo esse planejamento, mostra o que ele tem que fazer, que é a partir daí que são os aportes, e mostra a nossa parte, que é ter aquela rentabilidade média esperada, né? Então, trazendo isso, a gente consegue tangibilizar melhor para ele em que momento ele está daquela jornada, né? Uhum. Porque é muito difícil você fazer planejamento de aposentadoria de 20 anos, só que esses 20 anos são vários meses sucessivos, né? Então a gente Isso. meio que tem que prestar conta mensal. E é É, e difícil a isso, né? gente, como estrutura racional, assim, como neurobiologia mesmo, a gente não consegue entender o conceito de 20 anos para frente, 30 anos para frente, né? Então a gente precisa criar estratégias justamente para tangibilizar esse longe através de pequenas ações que vão chegar a esse resultado maior, né? Porque de fato não nos é natural. E eu acho que tem um aspecto bem importante desta atuação, que é a isenção, que você falava um pouquinho, né, vou desligar o ruído, porque o cara sozinho não vai dar conta, porque ele até pode ter discernimento, mas ele está envolvido emocionalmente na tomada de decisão dele. Então para ele é todo o dinheiro que ele tem, ele figura, né, figurativo, assim, ele não consegue ter esse distanciamento para tomar uma decisão mais consistente e às vezes ele não tem nem o tempo de ver o que está acontecendo, né, então quem tá aí, vocês, por exemplo, fazendo gestão de carteira, Uhum. vocês estão avaliando o mercado, vocês estão lendo o balanço, vocês estão levando em consideração o que que é, o que que não é. Essa pessoa, como eu falei, às vezes ela tá num hospital, dando uma sutura lá em alguém, e enquanto ela tá chamando pra emergência pra uma cirurgia, ela escuta no corredor que o amigo investiu não sei o quê, ela vai te ligar e vai dizer: "Ó, seguinte, Calinho, eu quero, por favor, aloca, que eu vi que meu amigo investiu ali". De novo, ele tá distanciado do que é ele tá focado num outro, e esse outro não funciona para a vida dele, porque aquele outro, de repente, não tem filhos, pode estar mais suscetível a risco, aquele outro, de repente, não tem dependentes, aquele outro, de repente, tem uma herança milionária, ele pode fazer uma diversificação maravilhosa, Uhum. tem gestão de risco que ele, de repente, não tem nem seguro, né, quando a gente fala de vieses, que a pessoa tem um excesso de confiança, tem muito médico que não tem, por exemplo, um seguro de vida que o proteja em vida. Se acontece alguma Uhum. doença grave, e ele que vê todo dia isso. Então veja que mesmo na atuação daquilo que ele faz, não é necessariamente racional, Sim. né. Às vezes por falta de esclarecimento de que existe essa possibilidade, às vezes por excesso de confiança, que é um viés que todos nós estamos ali, então eu acho que a função que existe dessa assessoria, ela vem também como esse distanciamento para tomada de decisão bem legal, e uma intervenção estruturada. Essa presença auxilia a pessoa a ficar mais tempo com essa carteira. E é essa consistência que leva a colher resultados. Não é tanto o girar a carteira, mas a consistência de fazer, né. Até em programas de bem-estar financeiro, existe muita lógica de que a educação financeira transforma vidas. É óbvio que transforma, mas se essa educação ela não for aplicada, ela vai, na verdade, te gerar mais sofrimento.
Por quê? Porque você vai passar a ser consciente sobre os erros que você comete. Então, se a educação não vem para transformar o comportamento, eu não vou ter resultado de bem-estar financeiro. Eu vou ter angústia financeira, né. Então eu acho que tem Sim. esses componentes que não é só assistir um vídeo de internet. É conversar, parar e refletir, dedicar mais tempo para você pensar no seu futuro do que para viagem que você vai fazer para ano que vem, que talvez você passe horas e horas a fio pesquisando no blog, vendo os melhores restaurantes, assistindo TikTok, que você vai fazer um roteiro, né, que você dedica muito mais tempo, então E não é voto de pobreza também, né, Paula? Acho ou que não. é encontrar uma vida que seja equilibrada, né? Que Uhum, seja sustentável ao longo do uhum, tempo. Não só para você, mas para quem tem volta também. uhum. Paula, você comentou de vieses. Qual que você acha que é o viés mais destrutivo para os investidores comuns? O viés mais destrutivo? Vamos lá, a gente tem 3 básicos, depois hoje em dia já tem muitos mapeados, né. Eu diria que o excesso de confiança, eu acho que é um que é bastante destrutivo, porque o otimismo também, né, o excesso de confiança, você acha que as coisas não vão te acontecer, né, você acaba, não fazendo o básico bem feito. Você não tem uma Uhum. reserva, você não tem você acha que aquela decisão vai ser na direção. Então eu acho que isso destrói bastante, corrompe bastante patrimônio. É diferente de ser um otimista, né? Você pode ser otimista sem ter o excesso É, de isso, confiança, né? não, é que o otimismo ele já vai virar mais pra pessoa achar que não vai acontecer com ela, Sim. então ela acaba não, por exemplo, não contratando um Aí passa a seguro de vida, ser uma né. negligência, Não, né? o viés de otimismo é diferente de ser uma pessoa otimista, Sim. né. O ser uma pessoa otimista é ser uma pessoa que olha positivamente pra vida e você vai encontrar as coisas pra chegar nesse lugar bom da vida, né. Uhum. Então você, dentre tudo que você pode escolher pelo caminho ver, de repente você pode ficar vendo só o lixo que você pelo caminho, pela a sujeira da cidade, ou você Sim. pode ver que tem um ipê florescendo agora. E é um olhar treinado para ver Uhum. também as coisas boas, né, e isso ajuda você a colher coisas boas também, porque senão você vira um pessimista. Sim. Sim. Se você vira o tempo inteiro assistindo notícias que é Casas Bahia, é lojas americanas, você só vai ver a parte da economia que está se destruindo, que está se destruindo de fato. Porém, Uhum. aonde que tá? Tudo tem as coisas que estão acabando, mas tem as coisas que estão surgindo. Essa semana eu estava recebendo muito cupom do delivery, né? Uns cupons bons, assim, cupom de R$ 50, cupom de R$ 30. Eu disse, gente, o que que tá acontecendo que eu tô recebendo tanto cupom? Será que Uhum. eu entrei no hall de boa compradora? Estão querendo me bonificar? Até que eu recebi na minha casa, eu não vou falar as marcas aqui, né? Eu recebi na minha casa, eu comprei de um delivery e eu recebi com a etiqueta de outro delivery. Eu disse: "Quem é esse outro delivery?". Aí tem um gigante chinês chegando no Brasil, que tá pronto para queimar 5,6 bi de caixa para entrar no mercado, Uhum. e o delivery, que é o famoso no nosso país, tá queimando caixa também através de cupom. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque se de um lado a gente tem uma Casas Bahia se decompondo, a gente tem um gigante entrando no mercado. Tem outro lado da economia que tá acontecendo. Uhum. E isso é cíclico no nosso no país, qualquer lugar, né, na economia é cíclica. Não tô nem querendo dizer, assim, se isso foi má gestão dos varejistas, se isso foi alavancagem, se é a taxa de juros do país, não tô nem entrando nesse mérito. Só tô dizendo que existe esse lugar e existe o lugar do novo também surgindo. E se eu só olho para o ruim, realmente eu vou querer meu caminho mais fácil para o Brasil é Guarulhos, né, ir embora e para outro lugar. E aí a gente não muda mesmo o país que a gente tá, né. Uhum. Mas voltando aí, né? Acho que eu acabei fazendo o comentário de desvio. Você estava falando É. dos viés que mais prejudicam, né, os investidores. Você falou do viés do É, eu acho excesso que de o excesso de confiança. confiança acho que é um deles e, tem um que não é exatamente um viés, mas tem leva um comportamento de viés, porque o viés no final das contas ele vai te ajudar não, né, leva a decisões previsíveis, né, ele é um atalho que leva a decisões previsíveis, que é a comparação social, que é uma das coisas que a gente eu acho que hoje é o que mais tem impactado o comportamento das pessoas, é o que mais Uhum. faz as pessoas girarem carteira ou tomar decisões incoerentes com aonde elas querem chegar. Porque a comparação social coloca sobre o outro a tua referência, e aí você, às vezes, você tá ganhando bastante dinheiro, de repente você tá no mesmo cargo, você e seu colega ganham a mesma coisa, seu colega deu conta de comprar uma fazenda e você não. Você diz: "Putz, ele tá melhor que eu". Mesmo que a tua rentabilidade tenha sido ótima na tua carteira, você vai olhar e você vai ter a sensação de fracasso. E essa sensação de fracasso
te causa ou um mal-estar financeiro, ou te leva a tomar decisões que não são coerentes porque você está usando o outro como parâmetro. Então, eu acho que a comparação social é uma coisa que prejudica bastante. Aí liga de novo naquela história do excesso de informação também, né? Isso, A rede social o tempo inteiro, e isso. o cara tá vendo e tal. E não é nada auditável, né? Porque Não, na- lá no Instagram você posta o que você quiser, né? Você pode ter uma fazenda, mas ninguém sabe o tanto de parcela, o que você tem Em ali que pra condições você comprou sustentar isso, em né? que condições você comprou essa É, fazenda Às vezes também, não né? é nem sua, é do banco a fazenda, né? é. Isso. Só tá lá. E tem mais uma coisa da rede social, né? Que a gente tá usando a rede social porque hoje é muito forte. E a rede social não precisa ser só Instagram, Facebook, às vezes é a rede social que eu frequento, né? Sim, Os amigos com quem eu tomo chopp, as pessoas com quem eu almoço. Então, não é só no sentido digital, no sentido literal mesmo. Essa rede social, ela tem o recorte, como você falou. Então, quando eu mostro a minha vida, não tem por que eu ficar mostrando que meu cachorro tá passando mal de manhã. Tipo, é a vida acontecendo. Eu vou mostrar o quê? uhum, Ah, estou hoje no podcast da Origami, porque é uma coisa que eu acho legal, que eu quero compartilhar, que vai, de alguma forma, eu me sinto prestigiada. uhum. Então, eu vou botar momentos de prestígio da minha vida, até às vezes como uma memória, um álbum de fotos. O que a gente guarda? Sim, A gente guarda as melhores fotos. A gente sim. não guarda as feias. Porque é o que. Mas na maior boa Na intenção, mas às maior boa vezes o outro que intenção. tá vendo, Só ele que tá você tá com. vendo o meu álbum de fotos dos bons momentos, eu tô vendo dele E com tá se só os melhores comparando. momentos. A gente não vê a outra parte que Os tá os bastidores, né? Sim, bastidores. Então, aplaudir o outro a partir do palco é muito fácil, mas você não viu quanto tempo de preparo que teve, quanta organização teve, quanto estudo teve pra chegar nesse, quantas noites viradas pra conseguir comprar de repente o sítio que não foi comprado numa condição ruim mesmo, mas que ele abdicou, por exemplo, de viajar pra Europa e você não, você viajou 3, 4 anos seguidos e essa outra pessoa, não, ela disse: não, eu tenho essa ambição de ter o meu sítiozinho, então eu vou comprar. São escolhas, né? E eu uhum, concordo quando você fala que tem que trazer o equilíbrio. O planejamento financeiro, ele não é para virar um acumulador financeiro. O dinheiro, ele é um meio bem importante, porque a nossa sociedade se baseia nesse recurso como meio de moeda de troca, né? Como meio de troca, troca de tempo, troca de energia. sim. Então, é o meu tempo como profissional que está sendo revertido em dinheiro para eu usar como eu quiser para aquilo que me traz felicidade. Então, esse meio de troca, ele é importante, mas ele não é o fim por si só. Se ele for o fim, a vida vai ser muito chata. O que é gostoso? O gostoso é poder ver hoje, a gente estava vindo pra cá, dia bonito, eu olhei assim, nossa, queria pegar uma prainha. De repente, semana que vem, eu vou pro litoral e vou pegar uma praia. Só posso fazer isso se eu tenho essa liberdade financeira. Uhum, É, claro, posso pegar um carro em condições, mas assim, é para isso que o dinheiro serve. Então, quando a gente faz o planejamento financeiro, a ideia do planejamento financeiro não é te privar de uma boa vida. É trazer proporção para momentos diferentes. Então, eu tenho a dignidade de vida que eu tenho que pagar agora, que é a minha casa, minha segurança, escolaridade, saúde, alimentação. uhum. Existe um futuro que eu preciso olhar, porque é o dinheiro de hoje que vai me subsidiar lá na frente. Muito provavelmente vai chegar uma fase da minha vida que ou eu não quero mais trabalhar, ou eu não tenho mais energia para trabalhar, ou eu não acompanho mais a tecnologia para eu continuar trabalhando. Então eu preciso usar o dinheiro de hoje para me prover, me proteger no futuro. Sim. E ainda uma terceira parte, que é a parte de bem-estar. Então, uma coisa é dignidade, uma coisa é eu precisar me alimentar, outra coisa é eu precisar de iFood todos os dias. Ou precisar ir frequentar restaurante todos os dias. Isso é qualidade de vida, ou bem-estar, assim, né, aquele luxo que você se dá. Uhum. Alimentação é essencial. Então essa proporção, a ideia não é que você não tenha ela, a ideia é você distribuir. Então, se hoje eu tenho uma renda de 10, de repente 5, 30, 20. Tô suprindo todas as áreas, não tô deixando de viver bem. Tenho a minha dignidade, tenho o meu futuro e tenho qualidade de vida. Essa é a lógica por trás do planejamento financeiro, né, não é enrijecer a vida, é justamente proporcionar vida boa durante a vida toda. Às Sim. vezes acontece lá na empresa, a gente pega alguns clientes que ficaram décadas com uma disciplina muito grande de poupança e investimento, né? E aí, quando a gente faz a conta, o cara tem bem mais do que ele precisaria ter, né? Delícia, E né? aí o jogo vira, né? Porque é uma conversa do tipo, cara, você pode gastar mais dinheiro. Isso. Ah, mas eu não quero, eu não preciso. Não, tudo bem, mas você pode gastar mais, você pode viajar mais, pode É andar num carro melhor, você pode difícil comprar pra um ele imóvel a mais. virar essa chavinha, né? É. E aí é difícil a pessoa virar, né? Porque tem o É. outro lado também, né? Porque provavelmente ela já vem ancorada em alguma história de medo, né? A Sim. pessoa, quando ela é muito acumuladora, é porque ela viveu alguma situação de falta muito grande, provavelmente, né? Hum. Ou desconhecimento e tem realmente um receio. Eu tenho uma senhora que eu atendo, ela tem 83 anos. Ela me procurou quando ela tava com 79.
E ela estava mal organizada financeiramente, não por falta, que é uma característica muito comum dos brasileiros, não é por falta de recursos, é por falta de liquidez. Uhum. Então, ela não tem herdeiros, ela tinha 4 apartamentos. Pra quê, né? Vai deixar pra Uhum. quem esses apartamentos? Então, Sim. morava numa região que, lá no Rio, que não é ótima, mas não é segura para uma senhora caminhar. Aí a gente fez uma reorganização da vida dela. Ela entendeu que ela poderia vender vender os apartamentos, botamos investido. E ela agora, ah, nosso combinado foi: agora você viaja. Porque agora você tem todo esse dinheiro pra gastar e se ainda te faltar, você ainda tem o teu imóvel que a gente pode vender e você ir pra uma casa de repouso pra alguém cuidar de você. Então, assim, ela me liga: "Mas Paula, você tem certeza que eu posso comprar essa passagem?" Eu disse: "Pode comprar em classe Você apresentou executiva." uma Ai, que vida delícia dar essa notícia. apresentou uma vida nova pra ela, né. E é bom, porque aí a pessoa realmente começa a ter um motivo pra viver, né, porque senão Sim. ela tinha muito patrimônio, mas não tinha vida. A vida era chata, a vida era triste, a vida era difícil, era todo mês um sufoco, até que em algum momento você desapega, traz liquidez e organiza isso pra poder viver bem, né. Eu Uhum. sempre falo que no final do dia é um balanço entre tempo, saúde e dinheiro, né? Isso, E aí as pessoas acabam perdendo um pouco desse balanço, né? No caso dessa senhora, talvez dinheiro não seja mais o ativo escasso dela. isso, Hoje o tempo e a saúde são mais escassos que o dinheiro, né? Então eu ela diria pode que a saúde no caso dela trocar um pelo outro. é. Lá no Origami a gente prioriza muito essa questão de objetivos, né, principalmente esses Uhum, intermediários que a maioria das pessoas não consegue colocar ali dentro desse uhum, planejamento financeiro. Todo mundo tem a regrinha genérica, né, que é o básico ali, você construir a reserva de emergência uhum, e ter um planejamento para aposentadoria. Mas para quem está nesse processo de acúmulo de patrimônio, é muito difícil você tangibilizar, pensar ali todos os seus objetivos intermediários, até uhum. porque a vida vai mudando, né? Mas assim, dá para você botar no papel os que são mais previsíveis, né? Ah, eu vou precisar pagar a faculdade do meu filho, quero Sim. pagar o intercâmbio, quero reformar minha casa, quero trocar de casa. Então, a gente consegue colocar isso tudo dentro de um fluxo de caixa nos próximos 30 anos, falar para ele, ó, é possível ou muitas vezes também não é possível Uhum. com essa sua capacidade de poupança atual. E todos esses seus sonhos não vai dar para realizar. Ou você vai precisar trabalhar mais 10 anos, ou vai precisar aumentar o aporte. Uhum. Então a gente clareia muito a vida do investidor fazendo isso, né? E aí fica muito mais fácil também para alinhar a expectativa, né? Quando você fala assim da educação, que é muito importante para o cliente entender a questão da rentabilidade, das oscilações. Na nossa experiência, atendendo pessoas com investimentos há mais de 10 anos, acho que a parte mais importante é o alinhamento de expectativa, Uhum. logo na entrada. Uhum. Então, falar não para o cliente é difícil, porque você pode criar um atrito ali ou tirar uma expectativa positiva que ele tinha, né? E você joga um balde de água fria, mas é isso que vai garantir sua continuidade com ele no longo prazo, né? E mais do que isso, isso reprioriza as decisões dele também. A partir do momento que ele tem clareza de que, puxa, então o que eu tenho de recursos não é suficiente para tudo que eu quero fazer, ele pode repriorizar as escolhas. Às vezes é substituir, se eu vou dar o exemplo do restaurante, que é Tem que ver o que é mais, aqui essencial, em né? São Paulo é muito comum, né? Sim. Eu vou todo final de semana ou todos os dias em restaurante, de repente eu vou 2 vezes e eu comecei a liberar no meu orçamento algo que eu dizia que eu não tinha, mas eu tinha. Uhum. Ou eu vou realmente repensar minha carreira em alguma medida, para eu progredir numa direção em que eu consiga acrescentar camadas e quando essa camada financeira chega, eu não chego gastando. Porque eu sei que se eu trouxer esse recurso para o meu planejamento, eu vou obter as coisas que eu não obteria se eu mantivesse a vida como tá. Então eu acho que essa clareza que vem junto com esse processo que vocês fazem e que o planejamento também acaba trazendo, coloca a pessoa num lugar de novas possibilidades. Vou trazer outra história de carro, hoje eu tô viajando aqui. Eu comparo muito, Lucas, com sabe quando você tá na estrada e que acende a luz do combustível, Sim. e você não conhece a estrada, e você entra um Vai dar pouco um dá um micro desespero. pânico e diz assim: "Meu Deus do céu, quanto tempo será que eu vou ter que dirigir Contagem até regressiva, né? encontrar um posto?". Se você não conhece o caminho, se você não tem um GPS ou um navegador, você fica em aflição durante todo o tempo da viagem, até que finalmente você chega num posto e aquilo entra como uma catarse, né. Meu Deus, graças a Deus, pronto. Agora, se você entrou na reserva e você ou tem uma ferramenta que te mostra: "Olha, é possível você chegar lá", ou você pelo menos conhece o caminho e você sabe: "Não, mas dá tempo de eu chegar lá", você fica em alerta. Porém,
você não entra em ansiedade. Que são posturas muito diferentes para quem está fazendo um planejamento financeiro. Então, se você sabe que é possível, você passa a ficar atento a como vou viabilizar na minha vida essa situação. E é aí que a clareza, o conhecimento financeiro traz poder para a vida da pessoa, Sim. para mudar o comportamento, não só para saber. Porque se eu souber que tem um posto, mas mesmo assim eu passar reto pelo posto, porque eu não Uhum. me programei, não adianta nada, né. Sim. Então, eu acho que as ferramentas nos ajudam a trazer clareza, mas com essa clareza a pessoa tem um poder muito grande de transformar a sua vida, porque, leva para uma direção, né, leva para essa direção. Eu faço de vez em quando quase a mesma analogia, mas com um voo, né. Então você Hum, tá no num voo, nesse voo existe o piloto, sim. existe a tripulação, existe o passageiro que já está Uhum, acostumado a viajar várias vezes e o que está indo pela primeira vez de avião. Todos estão expostos à mesma situação. Então pensa os investidores, todos estão expostos ao risco de mercado, que são as uhum, oscilações ali. Lógico, cada um tem sua carteira, que tem risco de crédito, que foi uma tomada de decisão que você fez ali, risco de liquidez. Mas enfim, isso no origami a gente praticamente anula o risco de crédito e de liquidez, que é o que a gente consegue controlar. O perfeito. risco de mercado é inerente às condições, ao Uhum, cenário. Então, todos no voo estão expostos ao risco de mercado, que é a mesma coisa que aconteceu uma turbulência ali. sim. E as reações das 4 pessoas vão ser totalmente diferentes. Então, aquele que está a primeira vez passando por uma turbulência, ele vai ter um princípio de infarto ali, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Me salva, tal. O outro que já investe, um investidor, sei lá, está investindo ali uns 3, 4 anos, já viu, passou por algumas microcrises, pelo menos ali, né? Então já viu balançar um pouquinho a carteira. A tripulação está mais acostumada, já passa mais leve, e o piloto, que somos nós, nessa Uhum, analogia, estamos lá para tranquilizar os demais, falar assim, gente, o plano é daqui até ali, no meio do caminho vão acontecer algumas uhum, coisas, eu estou capacitado para isso, eu já vivi isso, já fiz isso várias vezes, e a gente faz com o nosso dinheiro a mesma coisa que faz com o dinheiro das pessoas, uhum. lógico, né? Cada um tem sua personalização, mas estamos expostos ao risco de mercado. Então, eu faço sempre essa analogia, funciona bem, né? Nós somos É, e é uma boa o analogia, porque piloto. porque a turbulência também ali é uma questão de pressão de ar, né. Então o equipamento está programado para passar por esse processo, né, Sim, então vocês tem um também aparato, né? como tem toda uma estrutura, uma lógica na construção que está preparado para a gente sabe que vai ter. A gente sabe que vai ter Uhum. turbulência no caminho, não são raros os momentos de vida em que alguém pega um tapete liso, né, Sim. então legal, boa analogia, gostei. Paula, deixa Oi. eu trocar de assunto. Você está fazendo doutorado na GV, né? Tô. Fala do teu campo de estudo. O que que você está querendo provar lá no doutorado? E o que que eu tô querendo provar no doutorado? Eu, na verdade, Kelly, eu tô querendo entender esses aspectos de comportamento, porque quando a gente fala de comportamento financeiro, eh, isso se popularizou muito com o Kahneman, com o Tversky, com o Thaler, né. Mas o comportamento na verdade, o que eu gosto de estudar é bem-estar financeiro. E bem-estar financeiro é muito subjetivo, né, porque uma pessoa, se ela consegue estruturar uma vida boa com pouco dinheiro, ela fica bem, mas eu conheço pessoas que ganham 100, R$ 200.000 por mês e elas não conseguem viver bem, porque a vida delas é tão caótica, as finanças delas são tão desestruturadas que ela não tem boas experiências, mesmo ganhando às vezes 5 vezes mais, Uhum. 6 vezes mais que a média da população brasileira, né, muito mais até do que isso. Então, eu tô olhando para o comportamento financeiro, o que que de fato muda comportamento financeiro, do ponto de vista subjetivo, só que querendo olhar isso de uma forma científica, não opinativa, sabe? Então é por aí que eu tô fazendo o meu estudo, bebo da fonte da economia comportamental, mas estou flertando muito com psicologia, que é um outro campo de estudos que eu gosto bastante. Então, recentemente já fiz uma revisão aí de 205 artigos científicos do que falam sobre comportamento financeiro quando o assunto é subjetividade. E existe muita informação contraditória. Vou dar um exemplo, por exemplo, para algumas pessoas, acesso a crédito, pegar dívida, contratar dívida, é uma experiência péssima. Para outras pessoas, contratar dívida é uma experiência maravilhosa. Então, nos Estados Unidos, geralmente, eles não gostam muito de ter dívida. Já na China, eles gostam de ter dívida. Por quê? Porque para eles significa que alguém confiou a eles alguma coisa. Interessante, hein? Então a percepção é muito subjetiva, e aí quando a gente pensa, porque eu gosto muito de desenhos de programas de bem-estar financeiro em empresas, né? Então, legal. A empresa vai proporcionar um programa para que as pessoas fiquem bem financeiramente.
o que é bom pra você não necessariamente é bom para o Lucas. E a gente precisa conseguir adaptar de alguma forma para levar para esse lugar de sensação, porque o bem-estar financeiro é uma experiência, não é uma quantidade de dinheiro. Sim. E essa experiência tem a ver com os nossos valores. Só que eu tô querendo estudar isso de uma forma que não fique muito no achismo, Uhum. que tenha o embasamento de vários outros campos de pesquisa, e eu me surpreendi com o tanto de pesquisa acadêmica, séria, quantitativa, que existe nessa linha. Assim, é surpreendente. Eu lembro de uma, talvez você até tenha um número mais preciso que eu, mas se eu não me engano, nos Estados Unidos, acho que em Nova York foi feito até, por volta de 70 ou 80 mil dólares, não tinha mais uma relação entre você ganhar mais dinheiro e ter melhor bem-estar, né? É, Até lá tinha uma relação, passou de um ponto, já não é tão linear essa relação, né? essa relação não é tão linear, porém, esse estudo, apesar de ter ficado bastante popular e bem forte, eu mesmo por muitos anos falei muito sobre ele nas minhas palestras e tal. Hoje em dia já tem artigos que mostram que não. Tá. Que ter mais dinheiro traz bem-estar, sim. Boa. Porque a pessoa vai sustentar outros tipos de experiência. Quando que não vai trazer bem-estar? Quando a pessoa tem um problema emocional, de fato. Então, ela tem aspectos depressivos. Por um tempo, o dinheiro vai trazendo uma sensação boa, porque ela, óbvio, né, vai se alimentar melhor, vai poder Uhum. viajar, então isso traz um conforto momentâneo. Mas quando chega uma quantidade de dinheiro que ela já entende que não é o dinheiro que vai trazer a felicidade pra ela, aí ela se conecta de novo com a dor dela e entra numa depressão de novo. Então é nesses casos que o dinheiro não traz mais felicidade. A partir do momento que você é uma pessoa que consegue ser bem resolvida, consegue ter uma estabilidade emocional, consegue reconhecer o que te faz feliz e fazer escolhas coerentes com isso, mais dinheiro traz felicidade, sim. Ele pode ter até um ganho marginal, né, a partir de determinado montante ali que É, você já chega um compra. momento que o dinheiro não é mais uma questão, né? Sim, Tem um amigo que fala, só fala de oxigênio quem precisa de oxigênio, né? Boa. você normaliza. Ô Paulo, você sempre fala, né, o seu propósito, assim, sempre ver as pessoas além dos números, né? Uhum. A gente também pensa muito assim, né, um trabalho de confiança muito mais do que falar de números, de carteira, de investimentos. E um tema que a gente esbarra muito nisso é quando vamos falar sobre planejamento sucessório, Uhum. né? Então é um tema bem delicado ali, porque às vezes é o filho que está tentando fazer o planejamento sucessório do pai, só que não quer levar esse tema, porque pode parecer, o pai pode entender errado e falar assim, pô, mas você está querendo que eu morra, né? Você Uhum. quer pegar o meu dinheiro? Uhum. Eh, como que você consegue contornar isso? Como que você acha que é a melhor forma das pessoas de lidarem com isso? Importância do planejamento sucessório? Fala um pouco desse tema pra gente. Acho que de fato, tem muito filho mal intencionado, sim, né? Então acho que os pais têm que tomar cuidado, sim, porque tem que preservar a qualidade de vida até o final da vida. Então, dentro da lógica de construção de sucessório, é óbvio que muitas vezes é uma estratégia inteligente, porque você minimiza alguns riscos, como, por exemplo, disputas familiares, deixar muito dinheiro na mão de advogado e do governo desnecessariamente, Uhum. e preservar um patrimônio que foi construído às duras penas durante uma vida inteira, né. Então eu acho que é uma pauta interessante, porém existem as possibilidades de proteção dos pais que, quando fazem uma doação em vida, estão lá protegidos como usufrutuários, com cláusula de reversibilidade, com cláusula de incomunicabilidade, uma série de Uhum. proteções. Eh, eu já passei por muitas situações em que o casal que ia doar, um dos lados queria doar e o outro não queria passar essa doação. E eu acho que é preciso ter muito respeito com quem construiu esse patrimônio, porque, de fato, se a pessoa quiser torrar tudo até o final da vida, que ela faça. Eu acho que tem alguns aspectos aqui. O Um filho não pode olhar para a riqueza do pai como a garantia da sua vida. Acho que o filho tem que construir a sua própria autonomia. Uhum. Quando vem um extra, isso é um presente, tem que ser visto como um presente. Agora, a gente tem que ter os mecanismos de minimizar que esse presente vá parar na mão de outras pessoas, né? Só que aí entra os aspectos emocionais, né? Então, o planejamento sucessório, ele vem para minimizar justamente o aspecto emocional. Porque quando entra que faleceu a figura, vou usar aqui paterna, mas poderia ser Sim. materna, né? Faleceu a figura detentora do patrimônio, e que entra em disputa, já não tem mais aquela figura que unia os filhos, né? Ali, eu tô Uhum. falando do 3 porque eu usei o exemplo aqui na minha mesa Sim. de pessoas aqui. Eh, Se tem um planejamento sucessório, eu já tenho as regras estabelecidas de como essa transição vai acontecer. E aí, essa transição pode ser, seja via holding, seja via doação que já tenha sido feita. Eu, eh, preservo
inclusive a integridade da família e essas disputas, assim. Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser conversada. Nos Estados Unidos isso é muito mais tranquilo de ser falado, porque os Estados Unidos têm a cultura de preservação de patrimônio, né? Uhum. Então, uma geração deixa para outra, é um mérito você fazer a sua geração progredir financeiramente. Você contribuiu. Aqui no Brasil a gente é muito, acho que até por uma escassez de experiências, por conta de uma sociedade muito carente financeiramente por muitos anos, você Sim. acaba usando os seus recursos para sustentar seus pais, né? Porque os pais não se planejaram financeiramente. Você fica angustiado que você está perdendo o tempo que você deveria estar acumulando, você está gastando com eles. Não no sentido de ser ingrato com os seus pais, mas no sentido de, poxa, eu gostaria de estar usando esse dinheiro. Quando eu recebo alguma coisa, eu quero já torrar tudo. Então, a gente não entra numa lógica de construção de riqueza. A gente entra numa lógica de consumo. Eu quero ter para consumir, eu não quero Uhum. ter para construir. É um critério diferente. E quando a gente traz a lógica do planejamento sucessório como algo que constrói uma continuidade da família, de um legado familiar, eu acho que a gente traz a conversa para um outro plano, que não é o ter simplesmente. É essa construção conjunta. Mas aí vem muito de valores, né? Sim. Muito de valores humanos, assim, do valores quais são os valores que sustentam a tua família. Se a família tá apoiada em valores muito materiais, você não tá pautado nos vínculos, você tá pautado em recursos. E aí isso realmente vai ser um caminho muito grande para gerar atrito. Uma forma de minimizar esses atritos é através do planejamento sucessório. Não sei se eu fugi um pouco da pergunta, mas Não, não, acho é que por é aí isso. que. Uma coisa que é meio óbvia, assim, é a gente falar de eficiência fiscal, né? Então, você evitar deixar dinheiro na mesa com Isso. imposto, né? Na hora de transmitir. Outra coisa é essa tomada de decisão, né? Será que a cabeça da família é perpetuar o patrimônio e deixar um legado grande para os filhos? Aí você entra no tema também, se meu filho souber com 18 anos que ele vai ter um patrimônio desse, quando E, ele, enfim, para a vida dele, como será que vai ser o princípio dele, né? As virtudes, ele e vai querer. é muito triste ver uma pessoa que se assenta na vida esperando a morte de Sim. outro, né? E tem bastante gente que faz isso. Tem. Inclusive, a gente tem visto um movimento no mercado de alguns family office, né? Algumas casas Uhum. maiores já com essa parte educacional, né? Então, tentando falar Uhum. com a próxima geração dos clientes grandes dessas casas. Isso é bem interessante, né? Acho que vai em linha com o que você está falando, da construção de um legado familiar, né? E aí, Isso. sentar na mesa e conversar, entender quais são os valores, né? Não valores financeiros, mas valores de princípios mesmo, que vão nortear o futuro, né? Acho que É. por ali. E isso é E eu, realmente uma educação. Isso é exato. um trazer consciência para isso, senão, né, desculpa, te cortei. Não, é isso, e usar como uma alavancagem mesmo, né? Não uma alavancagem financeira, mas pô, dado que essa pessoa tem um baita patrimônio familiar, o que que ela pode fazer daqui? De repente, alguma coisa que se ela não tivesse, ela não poderia fazer, né? Vamos E lá. usar isso como algo positivo, né? Seria muito mais gostoso para mim fazer o doutorado se eu não tivesse que me preocupar em pagar minha conta. É isso. Né? Então eu vou olhar, vou estudar, vou de repente contribuir muito mais se eu não tivesse com a minha cabeça dividida, porque, nossa, eu preciso atender meu cliente, porque senão eu não vou Uhum. nem ter o dinheiro para pagar o meu doutorado. Entende? Sim. Essa dinâmica, o dinheiro, quando ele sai da questão, a vida fica mais leve, porque essa parte está resolvida. Uhum. Então eu acho que construir esse olhar familiar para o dinheiro ser um meio para algo maior, ele vem da construção. Porque se a pessoa tiver querendo preencher um significado, que é bem comum em famílias muito ricas, com o consumo, geralmente tem a famosa frase, né? As 3 gerações, né? Pai Pai rico, cria, filho pobre, neto Filho pobre. nobre e neto Filho pobre. filho nobre, nobre, neto neto pobre. pobre. Eh, se esse neto não tiver um porquê de viver, se ele tá pautando a vida dele só na qualidade de vida, e inclusive você deveria expor seu filho a frustrações, Sim. porque senão ele não vai criar nenhuma casca, ele vai virar uma pessoa extremamente suscetível a qualquer fragilidade social, e a sociedade cobra, cedo ou tarde você vai ter Uhum. uma cobrança social. Aprender isso no momento em que você já é adulto te torna muito menos. Você não tem mais uma armadura emocional construída, né? Então, eu gosto da ideia desse olhar da educação e dos valores para falar Preparar, do né? legado, né? Criar um filho pequeno com muitos recursos financeiros pode ser até mais difícil, né, Paula? Porque você muitas vezes vai usar o dinheiro, e aí o fato de ter o dinheiro, ele não deixa o teu filho passar pelas experiências que ele deveria passar para construir casca e Hum. poder lidar com os problemas que ele vai se deparar na vida, né? É. E Só que aí aí, eu só discordo da questão de criar com dinheiro, né? Isso aí é que tá, que eu acho que entra a responsabilidade dos pais.
Os pais é que usam o dinheiro de forma equivocada para essa proteção, para criar essa redoma Sim. de vidro. O dinheiro, O por si só, problema ele não é é o dinheiro, né? completamente neutro, né? O dinheiro por si só, ele é completamente neutro. Agora, um pai e uma mãe quererem usar o dinheiro para compensar as horas que eles estão lá trabalhando, Sim. bom, isso não vai ser bom pro seu filho. O filho. Meu filho jamais que ele vai comer nesse bar, pé no chão, né? Por quê? Por quê? Proporciona experiência, deixa brincar na terra, põe a mão, Uhum. a mão cheia de terra na boca. Isso aqui não é um podcast de educação financeira para filhos, né? Mas deixa criar imunidade sobre os problemas da vida. Quando chega lá nos 18, 20, de repente até 35 anos, que a pessoa passa a saber também que além dela ter construído tudo isso, ela também tem um bem-estar financeiro, ela já vai olhar, ela já tem os valores que guiam para o trabalho, para a construção de alguma coisa, que não precisa necessariamente ser um trabalho, de repente, que remunera para que ela tenha dinheiro, mas pode ser um trabalho que gera um impacto, Sim. né? Mas o valor tá ali como condição, né? E aí, sei lá, acho que é um outro jeito de ver a vida, né? Boa, boa, boa. Ô, Deixa eu- Paula, a gente. Hum. Quer Não, vai lá, puxar? vai lá. Né? Não, nós estamos falando aqui de sucessão e tal. E na parte da pessoa física já é complexo. Quando a Uhum. gente vai falar de sucessão empresarial, então, Sim. um outro tema vira ainda mais complexo, né? Quando mistura sociedade e tudo mais. Uhum. Aí trazendo o tema para empresas, né, PJ, a gente vê vários empresários fantásticos, né, profissionais autônomos, então muitos advogados, médicos, constroem uma carreira brilhante, inteligentíssimos, e quando eles vão falar do patrimônio deles, não consegue ter o mesmo discernimento, o mesmo cuidado, talvez é o viés do excesso de confiança, né, por serem Uhum. pessoas bem-sucedidas na empresa, ou também pelo fato de não se interessarem tanto pela gestão de patrimônio de pessoa física, eles tomam decisões muito erradas, né? Uhum. E um nicho que a gente vê muito isso é o nicho de médicos. O Sim. pessoal já tem toda a questão de estudar muito Uhum. durante a vida, se privar de muitas coisas, né? E quando começa a ganhar um dinheiro, é aquele impulso, né? Por gastar, por Uhum. viver, né? Um pouco mais, assim, os prazeres, as experiências. E no fim chega a umidade que a gente vê muitos médicos que ganham muito bem, não têm um patrimônio consolidado, ou que por serem inteligentes, né, eles acham que a mesma inteligência usada em medicina, eles vão conseguir aplicar também nos investimentos e tomam decisões completamente erradas, né? São Uhum. bombardeados, você deu até um exemplo, são bombardeados por informações ali e tomam decisões por emoção. E você tem propriedade para falar isso, principalmente desse nicho, né, de medicina. O que você vê que faz esse pessoal errar tanto assim? Acerta muito Uhum. na PJ e erra tanto na física. O médico é um. Quando cheguei aqui em São Paulo, atendi uma médica e ela abriu portas para mim para uma série de outros médicos. Então, realmente, médico é um público que eu atendo bastante. E eu acho que tem alguns pontos bem básicos. Primeiro, a falta de educação financeira, nesse caso, impacta bastante, porque eles têm capacidade de geração de caixa. E, e a capacidade de geração de caixa sem um conhecimento faz com que vire uma grande confusão. A primeira grande confusão é realmente misturar muito vida pessoal com o consultório, né? A atividade do médico é inerentemente pessoal. Porque eu vou naquele médico, né? Eu vou, por mais que ele esteja dentro de um consultório, a gente é a figura dele que executa aquele trabalho. Então, ele se confunde muito com o que ele faz. Então, conseguir fazer essa separação do que é da empresa e o que é da pessoa já é um grande avanço para o médico. Por quê? Porque isso vai dar dois critérios. O primeiro critério é como que está a saúde desse meu consultório? Segundo critério, quanto eu posso me remunerar visto que eu tenho essa produção médica? Visto que eu tenho, então, agora uma clareza aqui nessa gestão, eu consigo direcionar uma parte dos meus recursos, não tudo o que é da empresa, Sim. para a minha vida pessoal. A partir do momento que eu tenho um critério de quanto que eu recebo na minha vida pessoal, eu começo a ficar, inclusive, mais calmo para eu poder traçar meus planos. Uhum. Então, se eu vejo que eu tenho no meu consultório um faturamento de 500.000 por mês, eu não posso comprar uma casa de 2 milhões só porque eu tenho na minha empresa 500.000. Porque a minha renda não necessariamente vai ser essa. De repente, a minha renda vai ser 50, 60 mil por mês. Uma boa renda, mas se você tem filhos, se você mora numa grande capital, se você. Não dá para você sustentar de imediato, não é? A construção é possível. Você pode Sim. ter a casa de 2 milhões, você pode ter o carro de mais 500.000, você pode ter seus filhos numa boa escola. Mas isso passa por um processo de construção que não é imediata e não é consumindo os recursos da empresa. Então, eu acho que esse é um grande erro.
que impede eles de avançarem. Na verdade, é um dos públicos, dos profissionais mais endividados, né? Um dos profissionais autônomos mais endividados é o público médico, justamente pela capacidade de geração de caixa. Aí, nessa geração de caixa, o que acaba faltando? O controle de quando que eu vou pagar, de quando que eu vou receber. E essa pessoa acaba, às vezes, compra um produto lá parcelado em 3, 4 vezes, vai receber do cliente Pix, consulta, vê uma quantidade de dinheiro, transfere esse dinheiro para a pessoa física e quando vê ela não tem dinheiro para pagar aqui, aí ela vai lá e pega o cartão de crédito, passa o produto e vira uma grande bagunça. Ela não tem mais planejamento em lugar nenhum. Então, acho que esse é o maior erro, mas é um erro muito tranquilo de ser resolvido, né? É aí que entra, acho que a figura de profissionais para auxiliar isso, porque o fato deles não terem esta educação financeira eh, não os faz incapazes de resolver a situação, né? Só Sim. precisa encontrar realmente os profissionais ou que ajudem ou a educação que leva a isso. Boa, show de bola. Paula, para fechar aqui, né, então saindo do médico e vindo para a pessoa física em geral, Uhum. né, qual que é o conselho que você daria para tomar melhores decisões financeiras? Conselho que eu daria é ter a coragem de olhar para si. Eu digo de ter a coragem porque por conta da questão social que a gente estava falando mais cedo. É muito A gente é muito cruel quando a gente olha pra gente individualmente, assim. A gente sempre olha se comparando à parte boa da vida do outro, né? E então, essa coragem requer também uma humildade de, às vezes, abrir mão de não fazer uma viagem por 2, 3 anos, que eu gostaria tanto, que eu tô vendo que meus amigos estão fazendo, ou de entender que a sua vida passou por histórias diferentes também. Então, às vezes, você tá olhando a vida de um amigo que ficou sempre na mesma cidade, você se mudou o tempo todo, né. E isso te trouxe outro tipo de ganho, que às vezes ainda não é o monetário, mas te trouxe um lugar de posição social, de construção, que pode se reverter em breve também em ganhos, monetários. Eu acho que essa coragem de olhar para si, eh ter a humildade de pedir ajuda, também é uma outra questão. A pedir ajuda não é no sentido de ser necessitado, é de ter Sim. esse distanciamento, essa neutralidade na avaliação dos seus investimentos, das suas decisões financeiras e às vezes até para te ajudar a entender se isso que você está dizendo que é tão importante realmente é importante, né. Muitas vezes as pessoas fazem confusão por causa dos ruídos do que é o importante na vida, e gasta dinheiro onde nem tá trazendo tanta alegria, tanta felicidade. Só pra fechar, eu tive um casal de clientes que me procurou lá do Rio, e eles diziam: "Ah, a gente tá gastando muito em delivery, porque como a gente não pode ter lazer, a gente acaba compensando pedindo delivery, né". E aí a gente fez um apanhado de contas, e eles viram que eles estavam gastando 2.000, R$ 3.000 em delivery. Bastante dinheiro. E eu falei: "E vocês estão vocês estão com a sensação de que vocês não têm dinheiro para o lazer. Vocês estão usando esta quantidade de recursos. Vocês acham que se de repente vocês mudassem a estratégia, às vezes contrata alguém para fazer uma marmita aí por alguns dias, vocês não conseguiriam usar de repente 1.000 desses para fazer uma viagem de final de semana? No Rio ainda, né? No Rio Às vezes para ter ainda! lazer é só sair de É, casa, né? exato. Então essa nem sempre a sensação que a pessoa tem é a realidade dela. Sim. E às vezes ela precisa de alguém externo para dizer: "Olha só, é Tirar só daquela vamos bolha ali, mudar né? daqui para cá, que de repente isso que você está reclamando já se resolve". Uhum. Por isso que eu digo que a sensação de bem-estar, o bem-estar ele é uma experiência e não uma quantidade de dinheiro. E aí volta no teu doutorado, né? Aí volta para o meu doutorado. Boa. Ô Paulo, pra gente fechar, fala um pouco mais quem você consegue ajudar, um pouco mais do seu serviço e como o pessoal consegue te encontrar aí nas redes Tá sociais. bom. Bom, eu atuo majoritariamente, com o público médico, então eu faço gestão de alguns consultórios médicos, trabalho com precificação, organização de fluxo de caixa, decisões de comprar ou não comprar equipamento, é uma área mais finanças empresariais. Uhum. Trabalho também com finanças pessoais, né, ajudando a reestruturar essas prioridades de vida, trazer clareza do que tem que ser feito, onde quero chegar. E muito com educação financeira corporativa, em que eu trabalho programas de bem-estar financeiro para os colaboradores da empresa, né. Então, quais são, os educação que linha educacional precisa passar, que tipo de ferramentas você pode usar, que nudges, que a gente acabou nem falando muito dos nudges, né, que são aqueles empurrãozinhos que você pode ter na sua vida que vão te levar a ter uma transformação de comportamento para te levar ao bem-estar financeiro. Então, são esses as minhas principais atuações. E quem quiser me acompanhar, me encontra no paulabaso.cfp, Instagram, ou Paula Baso no LinkedIn. Baso com 2 Es, né? Bazzo, isso, obrigada.
Boa, muito bom. Obrigado, Paula. Obrigado, Karim. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A Paula já deixou os canais dela. Vou deixar o canal do Origami aqui também. Pode seguir a gente no Instagram, @origami_investimentos. A gente está soltando alguns uns conteúdos por lá. Então ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!